os pais precisam ser continentes. Claro que na fase do desenvolvimento, é muito mais função materna, mas os pais são responsáveis por esse continente afetivo, continente de espaço. Os pais são responsáveis pela parte física, da, da família. Então, esse continente físico, econômico, isso é importante, isso é responsabilidade dos pais. É claro que quando os filhos são adultos, já é outra história, né? Aí os filhos acabam ajudando os pais, e a gente vê a força também dos filhos contribuindo com a economia de casa, que em algumas famílias são necessárias e importantes, os filhos também estarem colaborando. Então, a gente pode dizer que os pais, eles têm que estar observando a evolução dos filhos. Então, criança, bebê e criança é muito continente. Os pais precisam estar contendo, tem que ser esse porto seguro dessa criança, eles têm que nutrir essa criança, nutrir tanto afetivamente quanto de informações, nutrir em nível de orientação, isso é importante, isso é função parental, tanto da mãe quanto do pai. Por limites da criança, de acordo com a idade, não é? De acordo com a evolução, se é pequeno, mais limites, se é maior ou a liberdade, lidar com autonomia e liberdade, mas à medida que tenha responsabilidade. Então, à medida que eu vejo que o meu filho ele já está maiorzinho, eu vou delegando funções para ele mesmo se cuidar. Eu não preciso ficar me sobrecarregando. Daí eu tenho mais liberdade para fazer outras coisas na minha vida. Tá? Então, é importante essa coparentalidade do pai e da mãe estarem juntos colaborando. E nessa hora que estão se relacionando com os filhos, distancie-se da função de casal, da função de esposa e da função de esposa. O que a gente vê muitos conflitos existe conflito no casal, e aí quando a mãe vai ser mãe, porque o contrapapel é o filho, está o pai metendo o bedelho, vamos dizer. E vice-versa. Quando o pai vai exercer a função de pai com aquele filho, a mãe está lá azucrinando o pai, azucrinando o filho, desautorizando o que é pior, o pai que tá na relação com o filho. Então, cuidem para que o casal não interfira nesse sentido negativo, porque ele vai interferir. E é importante a interferência do casal, porque vai dar o aporte a esses indivíduos que vão exercer o papel de mãe e vão exercer o papel de pai. Então, é muito importante uma atitude de quê? De colaboração, de respeito, de diferenciar, discriminar papel de pai, papel de esposo, não fazer alianças, que a gente vê muito pai se aliançando com os filhos contra o outro, e isso é destrutivo, é nocivo, isso não colabora com a saúde mental dos nossos filhos. Então, se você quer filhos saudáveis, que eu penso que isso é o maior desejo de todos os pais, não interfiram por uma briga, um conflito de casal, destruir o pai. Você está achando que você está destruindo o seu marido, por exemplo, a gente que é mulher. Só que ao destruir o seu marido, você está destruindo o pai do seu filho. Então, saber diferenciar o que é função de casal, o que é função de pais, ajuda muito. E aos psicólogos que fazem intervenção, identificar isso é fundamental para você poder fazer uma boa intervenção no sistema familiar. Tá? Então, essa corresponsabilidade, esse respeito ao vínculo, ajudar o pai a fazer vínculo, ajudar a mãe a fazer vínculo com o filho, isso é função do parceiro. Também pode estar ajudando. O que às vezes dando um tempo para a mãe ficar sozinha, às vezes dando um tempo, a mãe, normalmente a mulher é mais ativa, até porque já tem 9 meses na barriga, depois tem o tempo de menorzinho que precisa mais das funções maternal, então às vezes a mãe não acredita. Eu, por exemplo, tinha uma cliente que dizia assim, eu não confio no meu marido. Tá, você não confia no teu marido, mas você confia no pai da criança? Porque são duas... Percebe? Ali começam as confusões, porque são dois papéis na mesma pessoa, no mesmo contexto familiar.
E hoje, se a gente for abrir um pouquinho mais o nosso contexto social, onde a gente está vivendo a questão da pandemia, a gente tem 3 papéis na mesma pessoa, no mesmo contexto, no mesmo espaço. Então, por isso fica difícil hoje em dia você ser profissional, você ser pai ou você ser mãe e você ter o seu filho ali. Então, essas confusões dos nossos papéis e nas nossas funções dificultam. Então, não dificultar já é um grande privilégio. Se ausentar, sair, e às vezes no desempenho, às vezes não. É comum no desempenho dos papéis nós termos os nossos papéis internalizados dos nossos pais, entende? Então, se eu tenho um pai que foi muito severo, quando eu vejo que o meu marido é meu marido, mas é o pai do meu filho, e como pai ele está pondo um limite bem ok, entende? Ele está sendo firme e afetivo com meu filho, eu começo a ter medo, porque eu tenho medo do meu pai, mas ele não é o meu pai, mas a gente faz essas projeções do nosso mundo interno para o mundo externo. Então, esse também é um cuidadozinho bem importante, que agora já estou falando dos cuidados, né, no desempenho dos papéis. Isso é muito importante. A gente identificar que o pai do meu filho não é meu pai, a mãe do meu filho não é minha mãe. Não vai fazer igual, não vai ser, porque é um outro momento, é um outro contexto, é uma outra idade, é uma outra ideia. Então, isso são coisas essenciais na nossa vida. Como interventores e mesmo como pais em casa, como professora, como você vai orientar os pais, tá? Então, saber que são duas pessoas diferentes, dois papéis diferentes na mesma pessoa.